E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo aqui do Ler Vicia, e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui da Dark Side Books, Elementais, do Michael McDowell. Olha, vocês verem que coisa chique, livro de terror, de casa assombrada, de um jeito que vocês nem imaginam. Uma história bem diferentona nesse subgênero da casa mal assombrada. Logo depois da abertura, vem comigo? Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, meu povo, vamos lá falar de Elementais, do Michael McDowell, lançado pela editora Dark Side Books aqui no Brasil. O livro é originalmente de 1981 e saiu aqui no Brasil, acho que foi ano passado. Não, 2021. 2021, vixe, gente, já faz um tempinho já. Saiu em 2021, verdade, porque saiu junto com o Hell House, do Richard Matheson, e com o relançamento de Amityville, do Jay Anson. Então foi 2021, nessa coleção que eles estavam fazendo aqui, que era Dark Houses, que era uma proposta de lançarem livros de casa mal assombrada, que não tinham lançamentos aqui no Brasil, ou que já tinha lançamento muito antigo e estava fora de catálogo. Então eles lançaram esse Elementais aqui, que é totalmente inédito aqui no Brasil. Mas antes, recadinhos rapidinhos. Não se esqueçam de deixar o dedão para cima aí, de deixar o like, que isso é muito importante para o canal continuar subindo na relevância do YouTube, assim como hypar, se aparecer a opção de hypar aí, hypem o vídeo, que isso ajuda muito, e principalmente não se esqueçam de deixar um comentáriozinho. Pode ser um emojizinho, pode ser qualquer coisa, mas deixem um comentário aí embaixo, que isso ajuda muito no engajamento do YouTube. Aqui no box de informações, e principalmente no primeiro comentário fixado, vai estar o meu link geral da Amazon, que lá vocês podem comprar qualquer coisa que vocês precisarem. E comprando por esse meu link, vocês me ajudam muito, que vem uma pequena comissão para mim no final do mês. Então comprem qualquer coisinha que vocês precisarem, comprem por lá, que vocês vão estar me ajudando. Assim como vai estar o link desse livro também, quem tiver interesse, vai estar o link da Amazon deste livro também. E o mais importante para mim aqui, que é a minha listinha de desejados da Amazon. Então, são os livros que eu quero ler, que eu quero trazer aqui para o canal. Então, quem quiser mandar presentinho pro Rubens aqui como forma de agradecimento pelo meu conteúdo, como forma de incentivo, porque, como eu falo, a Paty fala muito isso também, né? Sem vocês, a gente não conseguiria fazer metade do conteúdo que a gente faz aqui para os nossos canais. Então, quem quiser mandar presentinhos aqui pro Rubens, dê uma checada aí na minha lista de desejados da Amazon, que tem livros lá variados e que eu quero muito trazer aqui para o canal. Então, vamos lá falar de Elementais. Vocês já podem ver aqui então, né, que pela capa, ele é um livro solar, é um livro diurno, é um livro quente. E isso já subverte muito o gênero de terror, em especial o gênero de casa mal assombrada, né? Porque aqui nós temos uma casa não, três casas, que estão nas dunas de uma praia, num calorão quente, 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 de quase 40 graus, aquele sol brilhante, e mesmo assim o terror tá aqui para deixar a gente de cabelo em pé. Nós vamos ter essa família aqui então, e essa família é uma família muito rica, muito antiga, que sobraram apenas dois filhos, o rapaz e a moça. A matriarca dessa família faleceu. Eles estão, então, no funeral dessa matriarca. Ninguém gostava muito dessa matriarca dessa família. Ela era difícil de se lidar. Até que todo mundo, os familiares, né, desses dois filhos, a esposa com os filhos e a empregada da casa e tudo mais, eles presenciam uma espécie de ritual estranho. Os dois filhos vão lá no caixão da matriarca da família, pegam uma adaga e enfiam essa adaga no coração dela. Todo mundo fica sem entender o que está acontecendo, o que é isso, por que disso e tudo mais. E a história vai passar para frente, então, porque eles decidem que não vão voltar para casa onde eles moram, porque foram os últimos momentos da matriarca. A matriarca ela ficou muito doente, o filho mais velho teve que cuidar da matriarca, e ele não quer reviver isso junto com a sua família. Tem o irmão também ali,
o irmão da... São 3 filhos, não 2, são 3 filhos. A mais nova, tem um do meio e tem esse mais velho. E todo mundo se reúne então e decidem ir para as casas de veraneio que a família tem. E são então 3 casas muito antigas, muito bonitas, que ficam em uma praia. E essa praia é uma praia bem isolada, bem afastada, assim, de tudo, bem afastada da cidade. A cidadezinha mais próxima é uma cidadezinha bem pequenininha, pouquíssimos habitantes, aquele povo assim, e é uma cidade de interior, então é todo mundo, aquela coisa bem caipirona mesmo e tudo mais. Eles vão para essas mansões que eles têm nessa praia. Só que são 3 mansões. Uma está em perfeito estado, a outra está boa também, mas a terceira foi totalmente tomada por areia, pela areia da praia. Então não tem como entrar ali. Não tem jeito de você entrar, de você avançar, de você entrar dentro da casa, porque a casa está tomada pela areia, por dunas gigantescas, altíssimas, que tomaram conta da casa por inteiro. E a gente vai começar então a perceber que o negócio é muito estranho, porque a família tem medo dessa terceira casa. E a sobrinha mais nova, ela é muito curiosa, é uma mocinha da cidade, ela acho que ela tem os seus 15 anos, 16 anos, ela é uma mocinha da cidade, ela gosta de tirar fotografias, e ela decide que ela quer porque quer tirar fotografias dessa casa tomada pelas dunas. E ela começa a investigar, e ela vê uma coisa que ela não deveria ter visto lá. Ela vê uma pessoa dentro da casa tomada de areia. Aí os tios vão falar para ela que ela não deveria ir lá, porque eles mesmos, desde criança, já tinham medo daquela casa. A mãe botava medo neles e eles sentiam uma aura, uma energia ruim vindo daquela casa. Naquela época, a areia não tinha tomado tanto da casa assim, mas com o passar dos anos, a areia foi se empilhando cada vez mais e mais, tomando mais e mais a areia, tomando a casa e tudo mais. E o negócio começa a ficar feio, porque coisas estranhas vão acontecendo, tanto nessa terceira casa, que eles começam a vislumbrar coisas pela janela da terceira casa, quanto manifestações vindo também para as outras 2 casas. E eu paro de contar por aqui, porque esse aqui é um livro que, quanto menos você souber dele, melhor, gente. É um livro de 315 páginas, é uma leitura muito rápida de ler, é um livro que você lê assim, num estalar de dedos. Eu li muito rápido, eu acho que eu li de um dia para o outro, assim, comecei num dia, terminei no outro. E a escrita do autor é uma escrita muito boa, porque é uma escrita muito leve, é uma escrita muito ágil, mas ao mesmo tempo é uma escrita muito carregada de tensão, muito carregada de angústia, porque você não sabe o que está acontecendo ali, e você tem esse clima que é totalmente diferente, né? Porque é aquele calorão, aquelas praias, só aquele sol brilhante, e coisas acontecendo tanto de dia quanto de noite, e aquele calor abrasador que não deixa as pessoas respirarem direito, faz elas sufocarem de tanto calor, passar mal. E esse mistério vindo nessa terceira casa, o que está acontecendo nessa terceira casa que foi tomada por areia, e essas visões, essas coisas esquisitas que tem por lá. A gente tem uma empregada doméstica que está na família há muitos e muitos anos. É aquela empregada que criou os filhos da patroa, sabe? É aquele tipo de empregada assim, bem antiga. E ela tem muito das suas crendices populares e dos seus costumes e tudo mais. Ela tem muito da tradição dela. E ela acredita que o negócio que está lá não é fantasma, que é uma outra coisa muito pior, que é uma coisa que vem da terra, que vem da areia. E é muito bom, gente. É um livro muito bom, viu? Olha, eu gostei demais desse livro aqui. É uma história, assim, bem diferentona. É uma história que você não imagina o que vai acontecer. Tem cenas aqui que você fica chocado, você fica, não acredito que está acontecendo isso. O final é muito bom também. E, nossa, olha, é um livraço, viu, gente? É um livraço, é um livro que você tem que falar pouco. Isso que eu falei para vocês já é o suficiente, mas já vão esperando que é coisa bem diferente. Você não vai encontrar traços de histórias de casa mal assombrada clássicas.
Aqui não, aqui o autor subverte bastante o subgênero da Casa Mal-Assombrada e cria uma história única e maravilhosa, maravilhosa. Fica aí até o meu apelo para Darkseid em continuar com essa coleção, né, das Dark Houses, porque é uma coleção que deveria ter continuado, né? Trazer mais histórias de Casa Mal-Assombrada, por exemplo, imagina ter trazido aí o Desfiladeiro do Medo, do Clive Barker, o Mal Olhado, do Peter Straub, vamos ver o que mais aí, tem The Girl Next Door, The House Next Door, que é uma história de Casa Mal-Assombrada que o Stephen King fala muito bem, que ele gosta muito. Então, seria interessante se eles continuassem trazendo mais histórias de Casa Mal-Assombrada. Daria para trazer muita coisa boa nessa coleção aqui. Infelizmente, pelo visto, a Darkseid abandonou, porque esse aqui é de 2021 e foi o terceiro e último lançamento deles nessa coleção aqui. Ficaram só com 3 volumes só, então, infelizmente, abandonaram. Mas fica a dica desse livraço aqui. O autor também é bastante conhecido pelaquela série da Enchente, que são 6 mini livrinhos pequenininhos de terror sulista também. Esse aqui também é um terror bem sulista. E tem aquele livro lá, a série da Enchente. E tem também aquele livro que ele não finalizou, mas a Tabitha King, a esposa do Stephen King, finalizou para ele. Então, fica a dica desse livraço aqui. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi mais curtinho, mas é de um livro maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o dedão para cima aí, de comentar, de hypar o vídeo. E até nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.